É muito bom estarmos juntos outra vez para estudarmos mais sobre as mulheres que construíram o mundo que nós vivemos hoje. Sim, neste livro eu registro o nome de 181 mulheres da Bíblia. E nós estamos aqui, programa a programa, vídeo a vídeo, tentando entender o que elas fizeram para trazer lições preciosas para a minha vida, para a sua vida, para entendermos esse mundo que nós estamos hoje, não é isso? Este livro foi prefaciado, pelo professor, pelo pastor, pelo psicólogo, pelo meu amigo Shirleito Nascimento, a quem eu mando um afetuoso abraço. Você pode adquirir esse livro no site da editora CRV ou no site das melhores lojas desse país. Adquira, você recebe em sua residência, fica com ele, vai ler e vai estudar. Quem sabe até no grupo de senhoras, no grupo de jovens, no grupo de meninas, no grupo de adolescentes da sua igreja, da sua comunidade de fé. Vale a pena estudar sobre a vida das mulheres, porque elas estão presentes na construção do mundo. Vamos então a mais capítulos? Mulheres com as quais Jesus mais conversou. Já pensou nisto? Já parou para pensar qual foi a mulher que Jesus mais falou? Quantas mulheres Jesus chamou pelo nome? Leia a Bíblia, você vai encontrar lá no Novo Testamento, especialmente em Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelistas que tratam da vida de Jesus. O primeiro registro da voz de Jesus é também o primeiro dirigido a uma mulher, sim. Em Lucas 2,49 diz que Jesus, aos 12 anos de idade, estava no templo e quando Maria e José o encontraram, ele falou aos pais dele, Maria e José. Maria, assim, torna-se a primeira mulher a quem Jesus falou, segundo o registro dos evangelistas. É lógico que ele falou com outras mulheres na infância dele, estava já com 12 anos, mas é aqui que está o registro. Para sabermos as mulheres com as quais Jesus mais conversou, nós não podemos esquecer que em nossas mãos está a Bíblia, está o Novo Testamento. Esse Novo Testamento foi escrito em grego koiné, depois foi traduzido para o latim, depois foi traduzido para o português de Portugal, depois foi traduzido para o português do Brasil e continua sendo atualizada essa tradução. As traduções continuam sendo atualizadas e nós precisamos nos lembrar sempre que Jesus não falou em grego. Jesus, no diálogo do dia a dia, falava em aramaico e em hebraico. Então, são muitos idiomas, mas, dito tudo isso, nós podemos, a partir do que está na Bíblia, chegar ao seguinte quadro. Observe aí na sua tela as porcentagens. De todas as palavras que Jesus falou e que está registrado nos 4 evangelhos, nós temos que Jesus falou 4% a Maria Madalena, 4% a uma mulher anônima, que está em Lucas 11:22, 7% para Maria, para a mãe dele, em Lucas 2,48 e João 2, de 1 a 5. João 2 é aquele episódio do casamento lá em Caná. 7% para Maria, mãe de Tiago. Você lembra dessa história, né? Se lembra não? Você tem que ver o vídeo que passou. Procura aí que você vai encontrar a história dessa mãe de Tiago. 10% das palavras de Jesus ele falou para a mulher grega, aquela que tinha uma filhinha que estava doente, que precisava ser curada. 28% das palavras que Jesus falou, ele falou para Marta. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, amigas de Jesus. Lembra da história? Pois é. E 40% das palavras que Jesus falou estão registradas nos evangelhos, ele falou para a mulher samaritana, naquele episódio lá do poço, quando ele pediu água para beber. Interessante, não é? Sabia disso? Pois é, eu também não sabia até um dia que eu li a Bíblia e encontrei curiosamente tudo isso. Vamos ler a Bíblia com muita atenção. Outro capítulo. Mulheres no livro de Atos. O livro de Atos está repleto de mulheres, foi escrito por Lucas, pelo evangelista Lucas, e nós vamos nos deter neste livro. Só para ilustrar, no capítulo 1, no verso 14, nós já temos o primeiro registro de um nome de mulher, que é Maria, a mãe de Jesus. No capítulo 2, verso 41, nós temos o registro de que quase 3.000 pessoas foram batizadas. Ora, é lógico que havia mulheres nesse número imenso de batizados. No capítulo 4, 32, diz que uma multidão creu na palavra do Evangelho. Interessante, uma multidão. E sempre que você lê multidão na Bíblia,
tenha certeza, tem mulher presente sim. No capítulo 5, verso de 1 a 11, nós temos a história de Safira. E é isso que nós vamos ver a seguir, tá certo? Vamos ler o livro de Atos também, com esses olhos para identificar a presença das mulheres. Safira. Safira é uma pedra preciosa azul e a história dela está em Atos, capítulo 5, verso de 1 a 11. A segunda mulher a ter seu nome registrado em Atos é Safira. Ela e o esposo dela, Ananias, participantes da igreja primitiva, se envolvem num episódio provavelmente inserido para demonstrar de forma exemplar que é impossível enganar a Deus. Vou repetir. É impossível enganar a Deus. O costume da igreja daqueles anos era de vivenciar uma comunhão tal entre as pessoas a ponto de não deixar existir nenhum necessitado entre eles. Você vê isso em Atos 4:34. Para isso, os que tinham propriedades as vendiam e repartiam os valores entre os co-irmãos sobre as orientações dos apóstolos. Porém, é bom destacar que nenhum apóstolo e nem mesmo Jesus ordenou a venda de propriedades e a construção dessa comunidade essencialmente solidária e comunista. Observe bem, eu estou usando aqui comunista na mais positiva acepção desse termo, ou seja, ter tudo em comum. Nenhum apóstolo e nem Jesus pronunciou-se sobre isso. E junte-se a isso a compreensão de que Jesus logo voltaria e os levaria para o reino, e assim eles perderam o interesse de ter propriedades nesse mundo. O que foi que aconteceu depois disso? Leia em Atos e você vai descobrir a história de Safira e do que aconteceu com essa repartição de bens e mais bens e mais bens entre os irmãos. Tá certo? Próximo capítulo, as viúvas e o diaconato. Em Atos 6, de 1 a 7, nós temos que os seguidores de Jesus, rotulados de helenistas, de origem grega, ou que usavam o idioma, ou que tinham os costumes gregos, se queixaram aos apóstolos porque as suas viúvas, as viúvas helenistas, estavam, entre aspas, sendo esquecidas na distribuição diária. A ação de cuidar das viúvas era uma prática comum no judaísmo e a igreja nascente adotou essa prática. Porém, logo surgiu um problema, provavelmente oriundo do preconceito contra as mulheres não judias, contra as mulheres estrangeiras. A solução foi uma escolha democrática de 7 homens para servirem às mesas, para servirem as viúvas, diáconos, aquele que serve. Essa é a história do nascimento de diaconato e está em Atos 6, de 1 a 7, por causa das mulheres viúvas. Mulheres perseguidas, Atos 9, de 1 a 2. Antes de se tornar o grande missionário, escritor de boa parte do Novo Testamento e o maior orientador sobre a vida cristã, obviamente depois de Jesus, embora alguns estudem e preguem mais sobre Paulo do que sobre Jesus, Paulo, ainda com o nome de Saulo, perseguiu sistematicamente os do caminho, ou seja, os que seguiam a Cristo. Ele era um fervoroso fariseu e não podia admitir a existência e o crescimento daquela seita oriunda do judaísmo que igualava Jesus a Deus, entre outras discrepâncias religiosas sob o ponto de vista judaico. Assim, Lucas diz que Lucas escreve, e o próprio Paulo vai relatar isso também, que ele perseguiu a igreja nascente, que ele perseguiu aqueles do caminho. O destino dos homens e mulheres perseguidos por Saulo era idêntico ao de Estevão, ou seja, a prisão e a morte. Tabita e as viúvas. Tabita significa gazela. Está em Atos 9, 36 a 46. Às vezes fica difícil entendermos a naturalidade como a ressurreição de pessoas é tratada na Bíblia. Muito mais nos impressiona Atos 9, 36 a 43, pois foi escrito por um médico, por um homem letrado e conhecedor das limitações do corpo humano. Lucas diz
que Tabita era uma mulher notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Nós não sabemos se ela era rica, casada ou com quem vivia. Sabemos que ela costumava costurar e confeccionar túnicas e vestidos e doava essas roupas que ela fazia graciosamente para muitas viúvas. Porém, coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Tanto que Tabita adoeceu e morreu. Final da história? Não, final da história não. Aquelas viúvas que foram agraciadas pela bondade e generosidade de Tabita, cuidaram do corpo inerte dela, levando-o e preparando-o para o sepultamento, talvez porque ela não tivesse família ou parentes que agissem assim. Só isso? Acabou de novo a história? Não, as viúvas tiveram uma ideia assim muito diferente. A ideia de enviar mensageiros a Pedro para que o apóstolo fosse rapidamente até elas. E o que elas queriam? Queriam o consolo da palavra do apóstolo Pedro naquele momento? Talvez. Queriam que Pedro fizesse uma oração bonita? Talvez. Porém, elas pediram mais, elas foram audaciosas e elas pediram para que Pedro ressuscitasse Tabita, e Tabita ressuscita. Não me pergunte como, eu só sei que está na Bíblia e aconteceu assim. Tabita voltou à vida. Voltou à vida e voltou à vida para fazer muito mais o que ela já havia feito antes, ou seja, ajudar o próximo. A história magnífica de Tabita, que precisa ser exemplar para mim e para você também. Maria e Rode. Atos 12, de 1 a 19. Abra sua Bíblia em Atos 12, de 1 a 19 e encontre essa história de Maria e de Rode. Eu não sei se eu vou contar. Não vou contar não. Eu vou deixar que você leia, que você descubra Atos 12, versos de 1 a 19. A história de Maria e de Rode. É uma história interessantíssima que envolve o apóstolo Pedro, que envolve... Eu já estou falando demais, né? Não vou falar mais não. Então, leia sobre essa história de Maria e Rode, repito, em Atos 12, versos de 1 a 19. Lídia. Lídia significa habitante de Lídia ou aquela que sente dores de parto. Está em Atos 16, 14 e 15. Em uma de suas viagens, Paulo chegou à cidade de Filipos, na Macedônia. Essa cidade de Filipos entra na história do cristianismo por causa de Lídia, por causa da jovem adivinhadora, por causa da prisão e do livramento de Paulo e Silas, por causa da conversão do carcereiro e de sua família e, posteriormente, por causa da epístola que Paulo vai escrever aos filipenses, ou seja, pessoas que moravam em Filipos, certamente a mais alegre epístola de Paulo aos gentios. Nessa cidade, Paulo vai à margem do rio, como era costume, e lá ele encontra algumas mulheres lavando roupa. Mulheres lavando roupa na margem do rio. E Paulo conhece essas mulheres, Paulo começa a conversar com elas e fala do evangelho a elas. Entre essas mulheres estava Lídia, lavando roupa no rio, ouvindo Paulo falar do evangelho, Paulo falar de Jesus. Lídia, então, aceita o evangelho, pede para Paulo se hospedar na casa dela, e quando na Bíblia nós temos o nome de uma mulher sem ter a alusão ao pai, ao marido, ao irmão, provavelmente essa mulher era independente. É muito difícil encontrar isso, mas provavelmente ela era independente, ela não dependia nem do pai, nem do marido, nem do irmão, ou seja, era uma mulher estabilizada na sociedade, independente na sociedade, tanto que ela pede para Paulo se hospedar na casa dela, e quem sabe, nesta casa de Lídia, nasce então uma igreja. Porque a igreja é isso, é a reunião de pessoas para glorificar a Deus. A jovem adivinhadora, a mulher do carcereiro e Dâmaris. Dâmaris significa gentil, suave. Está em Atos 16, 16 a 40 e também 17, 34. Lá em Filipos ainda, Paulo provocaria outras situações além dessa história com Lídia. Lucas diz que Paulo continuava indo ao lugar de oração perto do rio. Um lugar de oração perto do rio. Que lindo, não é? Você imagina essa cena? Pois é. E nesse lugar de oração perto do rio, eles estavam
eles estavam ali para orar, para entender mais do Evangelho. Até que acontece um problema, havia uma jovem adivinhadora, e Paulo repreende, porque ela estava importunando, e Paulo repreende essa capacidade de adivinhar, sai dessa jovem. Os donos desta jovem expulsam-na e ficam com raiva de Paulo e querem a prisão de Paulo, e há uma confusão por causa dessa jovem adivinhadora. Leia que você vai entender melhor. E mais adiante, já em Atenas, Paulo discursa no Areópago, na parte mais alta da cidade, e ali ele encontra altares para mais de 30.000 deuses, inclusive um altar para o Deus desconhecido. Paulo pega esse mote e fala de Jesus Cristo. Algumas pessoas escutam Paulo, outras pessoas recusam Paulo, outras se agregam ao que Paulo dizia, e entre essas pessoas que se agregaram ao que Paulo disse lá na Grécia, lá em Atenas, havia também mulheres. O autor, ou seja, Lucas, vai citar Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris, entre tantas outras. E essa é a história de Dâmaris que eu quero que também você descubra aí na sua Bíblia. Adquira o seu livro, entre no site, bota lá meu nome, eu coloco lá o Elas Falam Demais, você vai receber aí na sua casa. Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço e vamos continuar juntos.